Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dakota Monteiro e hoje eu vou fazer mais um ponto D, só que dessa vez com um assunto um pouquinho mais sério. Meninas, no ponto D, geralmente eu faço um conteúdo mais engraçado, um conteúdo mais humorístico, um conteúdo um pouquinho mais visando o entretenimento, só que eu também acho importante eu usar esse espaço que a gente tem para falar sobre sexo, para poder informar a minha audiência, para poder dividir experiências com a minha audiência, porque eu sei que muitas pessoas que me seguem, eu sei que uma boa parte do meu público é constituído por bichinhas mais novas, por bichinhas às vezes até menores de idade, por umas bichinhas que ainda não começaram suas vidas sexuais, não têm acesso à informação sobre sexualidade delas, porque a gente sabe que o nosso país é bem conservador, a gente sabe que o nosso país não informa as pessoas sobre educação sexual e principalmente não informa pessoas sobre educação sexual do ponto de vista de pessoas LGBTs. Então, eu queria vir aqui dividir algumas experiências minhas e eu também pedi para alguns seguidores meus dividirem experiências sobre momentos que as pessoas foram desnecessariamente violentas conosco, em particular com gays passivos. Mas antes de falar sobre isso, eu vou pedir pra você, por favor, curtir o vídeo, compartilhar com seus coleguinhas que precisam ouvir isso, que podem dividir isso, que passaram por isso, de me seguir em todas as redes sociais, de se inscrever no canal e de ligar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Meninas, é o seguinte, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa passiva, eu faço sexo anal de forma receptiva, e muitas vezes na minha vida de fazer sexo casual com pessoas que a gente não tem intimidade, que é uma prática completamente comum para qualquer sexualidade, eu recebi alguns tipos de tratamento que eu não me senti muito confortável e me pareceu uma coisa um pouco constante. Já aconteceu de eu estar transando com uma pessoa e antes de começar a penetração eu falei para ela, por favor, vai devagar. E essa pessoa colocou a cabeça com tudo dentro de mim, fazendo eu sentir dor. E eu repeti mais uma vez, por favor, vai devagar. E essa pessoa colocou até o talo de uma vez em mim. E eu não preciso dizer que isso doeu muito, eu não preciso especificar que isso é uma coisa que me machucou. A atitude que eu escolhi na hora foi dar uma cotovelada na barriga da pessoa, que é uma coisa que eu já contei bastante e eu indico que vocês façam também. E já aconteceu certa vez em que eu estava transando com a pessoa, a gente já estava durante a penetração e a pessoa estava fazendo em uma posição extremamente desconfortável, que eu não conseguia respirar e estava fazendo com muita força e eu estava falando para a pessoa, tipo, normal, para, por favor, tá doendo, e a pessoa continuava. E eu falava, para, e a pessoa continuava, e eu falava até que eu tive que gritar para a pessoa parar, para ele finalmente acordar, sair do transe dele, em que uma pessoa fala para uma vez não é o suficiente, e eu falei pra ele, pelo amor de Deus, parece que você gosta de me ver sentindo dor. E ele falou, sorrindo pra mim, como se fosse uma brincadeira, eu adoro. E aconteceu uma coisa um pouco mais recente isso, em que eu estava com uma pessoa, que a pessoa ela se orgulhava de ter um membro bem avantajado, e eu não me mostrei muito intimidada por esse membro, uma pessoa um pouco mais experiente, digamos, e estava recebendo o membro da pessoa like a pro, como uma profissional que sou, como uma pessoa com experiência, e a pessoa se demonstrou um pouco frustrada de estar fazendo, de estar me penetrando com força e o máximo que ela podia, e eu não estava demonstrando sofrimento, eu estava demonstrando prazer, inclusive falando para a pessoa ir mais forte. E até que chegou um ponto que a pessoa começou a ficar frustrada e tentou me machucar de outras formas, começou a me empurrar de certa forma, começou a me dar tapa de outra forma, começou a puxar meu cabelo de certa forma, até que chegou o ponto que ele me deu um soco na costela, que entra mais uma vez nesse mesmo assunto. E por que eu estou me expondo dessa forma com vocês? Eu estou me expondo porque esses casos que eu contei não são casos isolados que dizem respeito somente à minha vida pessoal.
Enquanto uma gay, enquanto uma homossexual, enquanto uma pessoa que faz sexo de forma receptiva, a gente tem essa construção em torno do nosso corpo que a gente merece sentir dor, que se a gente quer, se a gente vai estar fazendo sexo anal, é natural que você sinta dor e é sua responsabilidade que você aguente essa dor e que o seu lugar dentro dessa dinâmica sexual é de um lugar de presa e predador. E por um tempo eu achava que isso eram situações que eu encontrei pessoas babacas na minha vida pessoal, mas depois de um tempo eu comecei a ver esse tipo de discurso em filmes pornô. Eu vi esse tipo de discurso em títulos, em comentários, em coisas sendo ditas durante o filme, que a pessoa... que o passivo estava sentindo dor, mas que ele merecia, você pediu, então toma, que a função do passivo é aguentar dor quieto e que ele merece esse tipo de dor e todo esse discurso. É muito importante a gente falar que isso faz parte de uma cultura do estupro e que a cultura do estupro ela não afeta única e exclusivamente mulheres. E eu acho importante a gente falar sobre isso porque a gente vê de forma um pouco mais explícita meninas novas sendo sexualizadas por homens dentro da família, a gente vê de forma mais explícita as meninas mais jovens sendo sexualizadas quando elas passam na frente de um boteco e os homens olham para essa criança com cara de desejo, e isso a gente vê um pouco mais. As pessoas não têm vergonha dessa sexualização de mulheres jovens. Mas quando a gente está falando de uma relação LGBT, quando a gente está falando da relação de um homem com outro homem ou de um homem com uma mulher trans, a gente tem um agravante que é essa coisa do sigilo, que é essa coisa do segredo, que é essa coisa que não é falada. Então, muitas histórias que eu recebo dos meus seguidores são de pessoas, meninos gays menores de idade, querendo se explorar sexualmente. Às vezes, um menino de 14 anos acaba se encontrando com um cara de 20 e poucos anos. Tudo isso acontece no sigilo. A pessoa se relaciona de forma violenta com esse menino e ele não tem pra quem denunciar isso. Ele não tem pra quem contar isso, ele não tem como denunciar essa pessoa. Porque às vezes é uma pessoa que não é assumida, uma pessoa que não pode conversar com a família, porque se ele foi estuprado por um homem, a primeira coisa que vão ficar na cabeça é sobre a sexualidade dele, sobre ele ser gay, não vão se preocupar com a saúde dele, ele não tem como denunciar essa pessoa porque é uma pessoa anônima, aleatória, que ele encontrou no meio da internet, ele está se colocando em perigo. Eu queria trazer isso à tona, em particular para você que está me assistindo e é uma gay novinha, para você que está me assistindo que é uma gay jovem, para você tomar cuidado com esses lugares que você se coloca e muitas vezes não tem como se proteger dessas pessoas. Então eu pedi no Instagram para algumas pessoas que me seguem dividirem algumas histórias comigo para eu mostrar outras situações diferentes das minhas que eu acho interessante trazer pra cá. Essa história aqui é do Vitor e ele disse: Ok, Dakota, vamos lá. No dia 20 de dezembro acabei me encontrando com um homem mais velho e o sexo foi ruim. Eu caguei no pau dele e doeu muito. Ele colocou em caps lock e ele não parou. Em meados de fevereiro desse ano eu descobri que tinha fissuras anais, sendo que não tive sexo com penetração com mais ninguém. E isso me pega um pouco mais forte porque a gente está falando de 2 meses, não, um mês por aí, que passou do último encontro e ele ainda tinha fissuras anais. Para quem não sabe o que é fissuras anais, é quando por conta, né, às vezes, de atos sexuais, a gente tem umas feridas, uns rasgos na pele do ânus. E a gente está falando de uma pessoa que transou com alguém depois de 2 meses, ela ainda tinha fissuras anais. Isso é uma coisa um pouco perigosa, porque tendo essas fissuras anais,
A fissura anal, ela tá num lugar úmido constantemente, difícil de cicatrizar, em um lugar sujo, num lugar que passa fezes o tempo todo, sabe? Se uma coisa dessas infeccionar, dá um problema desgraçado dentro com o seu corpo. E se a gente vai falando de uma pessoa jovem, lidando com uma pessoa mais velha, maior, que está fazendo isso com o corpo dessa pessoa, uma pessoa jovem dentro do armário, como que ela vai buscar ajuda dentro de um hospital, lidar com o julgamento das pessoas da recepção, lidar com o julgamento do próprio médico, porque os médicos não estão livres de serem homofóbicos, muito importante falar isso, o constrangimento que essa pessoa vai passar, e essa pessoa não pode, inclusive, pedir ajuda para os próprios pais, se ela for uma pessoa jovem, menor de idade, que está dentro do armário ainda. Você está mexendo com o corpo e com a saúde da pessoa. A próxima pessoa também se chama Victor, ele disse: então a minha história é o seguinte, eu estava no Grindr procurando um cara pra fazer sexo, tudo certo até aí. O problema vem quando eu consigo marcar com um cara que já faz um tempo que eu queria fazer sexo, estava indo tudo certo até ele chegar. Nem olha direito pra minha cara, sequer fala 2 ou 3 palavras comigo, e começou bem constrangedor. Ele já chega tirando a roupa, sendo super apressado, bem babaca. Eu tentei conversar um pouco pra desenrolar melhor, mas sem sucesso. Ele simplesmente tentou penetrar só no cuspe. Eu comecei a... Meu Deus. Eu sou bem sensível no começo, preciso meio que me acostumar para não doer tanto. Todo mundo é assim. Eu comecei a empurrar ele para não penetrar e funcionou, mas foi daí para pior. Ele queria que eu fizesse boquete nele e simplesmente começou a me puxar pelos cabelos no chão. Ele tava de 4, ele puxou ele pelos cabelos em direção ao espelho, para ele poder ver ele fazendo o boquete, eu acredito. E do nada começa uma sequência de tapa e puxão, e eu tive que ir falando pra ele parar, até que eu tive que fazer ele parar. E como na época eu era muito inocente, eu queria ainda tentar dar pra ele, pra tentar agradar. E dessa vez ele começou, né, penetrou menos dolorido, e quando começou a ficar bom, ele gozou. Isso não durou isso durou no máximo uns 20 minutos, ele foi embora no jeito que chegou. E nesse caso com essa pessoa que o Victor me contou, ele tinha 15 anos, essa pessoa tinha 18. E com esse caso eu queria trazer um outro recorte, que é o recorte do fetiche, sabe? Algumas pessoas têm fetiche em apanhar, algumas pessoas têm fetiche em bater, algumas pessoas têm fetiche nesse boquete mais forçado, a pessoa tem fetiche nos tapas, tem fetiche nos empurrões e ser puxada de um lugar para o outro. Mas é muito importante que esses fetiches sejam divididos antes do sexo. É muito importante. Porque muitas vezes as pessoas acham que a forma violenta de se transar é a forma comum que se deve transar. É assim que se transa, com violência, com empurrão, com tapa, com fazendo coisa à força. Isso não é um sexo comum, isso não é o sexo normal que todo mundo faz, sabe? É muito importante que antes de você transar com as pessoas, que vocês dividam o tipo de sexo que vocês gostam de fazer, tá? Eu gosto de algumas coisas, gosto de um puxão de cabelo, gosto de uns tapinhas, gosto de um enforcamento, etc, etc. Mas tudo isso tem que ser discutido antes. E é muito importante que você fale não só o que você gosta, como também o que você não gosta, para que você não seja surpreendida com esse tipo de situação em que você acaba sendo uma válvula de escape para os fetiches de outra pessoa que nem sabe que isso é um fetiche, que acha que simplesmente é assim que se transa e que é assim que ele sente tesão, então assim que ele vai transar e ponto final. Então, muito importante isso. E muito importante também uma coisa que ele falou que é muito verdade, que eu já passei por isso, que muitas pessoas passaram por isso, que é se sentir na obrigação de agradar a pessoa, de se sentir culpado por não aguentar a transar da forma que a pessoa quer transar. E eu queria falar pra você que às vezes nunca transou, pra você que transou e já passou por isso, que você não é obrigado
a nada. O sexo casual, ou seja, com quem você esteja fazendo, o intuito sempre é divertir. E se você não está se divertindo, se você está sentindo dor, você não gosta de fazer aquilo, você não é obrigado a fazer só porque você está com um parceiro, você não é obrigado a fazer só porque você, tipo, eu marquei com a pessoa, ela tá aqui na minha casa, porra, não tem como eu pegar e falar pra ela, tipo, não, eu não vou fazer isso. Sim, tem como sim você falar que você não quer fazer, e é muito importante também você saber que está tudo bem você desistir de transar. Está tudo bem você desistir de transar. Você não precisa se forçar a passar por coisas que você não quer e tipo, com o tempo eu vou me acostumando, com a hora eu vou me acostumando. Não. Se desde o começo você está desconfortável, se desde o começo não está indo de forma legal, já joga real e fala, não. Nós não vamos fazer isso. Eu perdi a vontade, estou com diarreia, estou com dor de barriga, meu cu tá doendo, sai da minha casa. Meninas, eu vou fazer uma pausa pros comerciais e quando a gente voltar eu vou falar de mais 2 historiazinhas. Essa próxima história vem de uma pessoa anônima e ele diz: uma vez eu estava transando com um ex-namorado. Eu estava de 4 e ele se sentiu no direito simplesmente de me empurrar para baixo e empurrar o meu peito na cama. A posição ficou muito desconfortável para mim. Nisso eu tentei me ajeitar levantando um pouco o torso para cima e nesse momento ele simplesmente botou as 2 mãos e me empurrou com mais força para baixo. Isso foi muito do nada, eu fiquei muito desconfortável, eu falei que estava tentando me arrumar e ele simplesmente ignorou mesmo. Me deu raiva, porém eu era muito novinha e não entendia bem essas coisas. Na época eu contei isso num rolê de amigos, jogando aquele jogo de verdade ou consequência, e os amigos ficavam chamando ele de babaca e ele fingiu que não lembrava disso. Estávamos completamente sóbrio e acho que foi minha primeira e última violência que sofri, porque hoje em dia era cotovelada na cara se estiver doendo. Correto. Eu dei esse recorte da bicha novinha, do sexo casual, etc, etc, mas não significa que você esteja livre de passar por isso quando você está dentro de um relacionamento. Sabe, a pessoa está dentro do relacionamento, você está falando que está sentindo dor, você demonstra desconforto, e mesmo essa pessoa que você conhece, que você tem um relacionamento, que você tem uma intimidade, ainda assim ela te coloca nessa posição de submissão, de violência, de que você tem que aguentar a coisa e de ignorar o que você está falando, que você está sentindo dor. Então, você não é obrigado a passar por isso, você não deve nada pro seu namorado, você não precisa passar dor porque o seu namorado quer, e é muito importante que você se proteja desse tipo de coisa, ok? Gay novinha, vamos lá, você que já passou por isso, você não tem culpa, você não precisava passar por isso, por favor, vamos lá. E vamos falar com os ativos também, né? Não façam isso. Quando uma pessoa demonstrar desconforto, quando uma pessoa pedir pra você parar, você por favor para. Por favor, para exatamente naquele momento. Você está violentando uma pessoa. Por favor, se alguém pedir para parar, você para exatamente naquele momento. Se uma pessoa está precisando gritar com você para você sair de cima dela, se uma pessoa está se debatendo enquanto você está em cima dela, tem uma coisa errada aí. Por favor, presta atenção nesse tipo de coisa. Presta atenção quando você estiver transando pra você não violentar alguém. É pedir muito? É pedir muito? Eu acho que não. Eu acho que é um pedido razoável. O meu caso não foi muito pesado, não foi desconfortável. Eu sou uma bichinha gorda do interior, ex-evangélica, que obviamente tem muitos traumas. E quando vim pro interior fugido, e aos 18, BV, virgem em grande parte, tive inúmeros problemas para me relacionar. Depois de muito penar para conseguir alguém para ficar comigo, encontrei um boy horroroso no Badoo que estava disposto. E a gente se conheceu e já no primeiro dia ele foi pra minha casa. Depois do date ele insistiu em transar. Eu expliquei que além de ser virgem, eu não tinha feito a chuca, que nem sabia fazer, mas ele insistiu. Meio de porre, cedi mesmo assim, sem camisinha. Doeu pra porra, já que ele era adotado, e ele enfiou com tudo. Eu consegui sair e disse que a gente tentava depois com camisinha e lubrificante. Isso tudo aconteceu na sexta, saímos no sábado também, mas ele não foi pra minha casa. No domingo, depois do trabalho do hospital, ele veio me visitar, porque eu morava praticamente do lado do hospital, recebi ele normalmente, e enrolei ao máximo de novo, já que ele tinha vindo de surpresa e eu ainda não sabia fazer a chuca. O cão ainda veio com 3 camisinhas de posto e uns saquinhos minúsculos de lubrificante. E não me deixou escolha. Baby, tinha escolha.
Importante falar que você tinha escolha. Se você se sentir forçado a transar, você tinha escolha. Você tinha escolha assim. Muito importante lembrar que vocês têm a escolha de falar não. Falar não é uma opção. Mas sentir que você deve alguma coisa pro ativo é um sentimento horrível que eu já senti e eu tô falando aqui pra vocês agora. Você não deve nada. Eu deixei rolar. Não teve quase preliminares, nada. Ele basicamente enfiou com tudo igual da última vez e ficou lá. Infelizmente eu deixei ele terminar. Tudo mesmo não sentindo nada além de dor. Por sorte ele não demorou pra gozar. Pior pra mim foi o depois que ele tirou. Obviamente eu tinha checado e ele basicamente fez um escândalo. Fez eu tirar a camisinha suja porque ele não queria encostar e ele foi embora. Eu fiquei mal, mas ainda continuei uns dias falando com ele. Aí tem coisa do namorado dele, ex-namorado, não lembro. Mas, meu Deus, você avisa a pessoa que você não sabe fazer a chuca, porque é a bicha nova. Você avisa a pessoa que você não está limpa e ainda assim ela se sente no direito de ficar puta com você. Além de tudo, ela sente no direito de fazer você sentir culpado por algo que você avisou. Que homem babaca e filho da puta. Meu Deus do céu, que desgrama. Esse sentimento de você sentir obrigada a transar com a pessoa, de você sentir acuada a transar com a pessoa, não é um sentimento normal. Você não deve sexo pra pessoa, ok? Você não deve sexo pra pessoa. É muito importante que você lembre disso, tá? Você tem que transar única e simplesmente porque você quer transar. E não porque você deve alguma coisa pra pessoa, e não porque você tá com pena da pessoa, não porque você prometeu pra pessoa que você tá naquele momento e depois você não quis. Meninas, eu vou fazer mais uma pausa pros comerciais e quando a gente voltar eu vou dar as considerações finais. Então, minhas bichinhas e minhas bichonas, é o seguinte, eu queria muito fazer esse vídeo há um tempinho pra deixar essas mensagens pra vocês de você não deve sexo pra ninguém, você só transa se você tiver afim, você não é obrigado a suportar dor, o passivo não é obrigado a suportar dor, e se você tem fetiche nisso, se você gosta desse tipo de coisa, se você gosta de sexo mais forte, mais violento, etc, etc, é muito importante que isso seja consentido, é muito importante que você avise a pessoa de como você gosta que seja feito, é muito importante que vocês dividam o que vocês gostam e o que vocês não gostam antes de transar para não chegar e ter esse tipo de surpresa. E quando alguém pede pra você parar, quando alguém diz que está sentindo dor, quando alguém implora pra você parar de transar com ela, por favor ouça, tá? Por favor fale quando você não gosta de alguma coisa, não fica quieto, haja se a pessoa não está parando, se tira desse lugar e mostra pra pessoa que você não está gostando. E se você for pessoa ativa nessa situação, ouça as pessoas que você está comendo. Então, meninas, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham absorvido alguma coisa, espero que isso tenha ajudado alguém, de verdade, de alguma forma. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus coleguinhas que precisam ouvir isso, de me seguir em todas as redes sociais, de se inscrever no canal, de ligar o sininho para não perder nenhuma notificação. E também, se você se sentir confortável, se você quiser compartilhar isso com outras pessoas, deixa a sua história de como você passou por alguma situação parecida, que quem sabe alguém nem sabe que foi violentado, você pode ajudar uma pessoa a não passar pela mesma coisa que você, porque quando a gente divide, quando a gente conversa sobre, é mais fácil a gente evitar e saber o que fazer quando a gente está nessa situação. Eu só consigo postar mais que um vídeo por semana porque eu tenho pessoas me ajudando a editar, que no caso são o Rafael Correia e o André Batistucci, muito obrigado vocês dois, e eu só consigo contratar alguém para me ajudar a editar os vídeos porque eu tenho um Apoia-se, e nesse Apoia-se você tem acesso a conteúdos do canal antes de qualquer pessoa, você tem acesso ao nosso chat exclusivo para apoiadores, e a gente também tem um clube do filme, que toda semana a gente se reúne para falar de algum filme, é muito divertido, então recomendo que a gente se divirta dessa forma. Bora! Muito obrigado, beijinho, até mais!